Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E estamos mais uma vez aqui para bater mais um papo. Hoje eu escolhi para falar com vocês um tema que muito provavelmente todos já tiveram algum contato, tiveram de alguma forma um conceito sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre os 4 elementos. Estou falando sobre os elementos que compõem energeticamente todas as questões de muitas filosofias: terra, ar, água e fogo. Em nossas avaliações integrativas, a forma que temos de diagnosticar nossos pacientes e traçar as terapias, um dos aspectos que avaliamos é o posicionamento desses 4 elementos nas suas questões vibracionais, na vida daquela pessoa, daquele ser humano, naquele determinado momento. De fato, todos nós temos de nascimento, astronomicamente falando, astrologicamente falando, nascemos sobre uma egrégora e os determinados signos, ou determinem como quiserem, não importa, são regidos por frequências vibracionais que estão, de alguma forma ou de outra, ligadas a determinado elemento. Então, por exemplo, posso falar muito bem de mim mesmo. Eu sou um capricorniano e, como bom capricorniano, sou regido pelo elemento terra. E assim, cada signo do zodíaco é regido por um determinado elemento, dentre esses 4 citados anteriormente. Cada um deles possui uma frequência vibratória. Como toda boa frequência vibratória, e como tudo neste universo, existem polaridades. Todo o universo e tudo que está contido no universo é dual, tem polaridades opostas. O elemento, no caso, por exemplo, o meu, terra, não é diferente disso. Então, em todos eles encontraremos aspectos, vibrações, frequências vibratórias de determinada polaridade ou de outra. Posso dar um exemplo, por exemplo, para vocês, desse próprio elemento terra, que é o meu. Num aspecto de polaridade que podemos determinar pretensiosamente como negativa, o elemento terra é muito racional. Quando ele está vibrando numa polaridade negativa, ele torna-se muito racional, muito mental, muito calculista, indeciso, com receios de fazer e acontecer. Quando vibramos neste mesmo elemento, nesta mesma condição, mas numa polaridade positiva, exatamente esses aspectos tornam o regido sobre o elemento terra um elemento planejador, idealizador, muito calculista, mas muito no aspecto de prevenir erros, de poder planejar corretamente e as coisas acontecerem dentro de seus parâmetros, dentro de suas expectativas. Como tudo, pode-se pesar um lado positivo e negativo. Mas o mais importante de tudo é que todo o ser humano, como tudo no universo, na verdade é uma grande composição desses 4 elementos. O elemento terra, na sua magnitude, é um excelente estrategista e planejador. O elemento água é um excelente fluídico, que permite que as coisas fluam, assim como flui a água. A água, por exemplo, num transcurso qualquer que ela estabeleça, ela encontra um obstáculo e ela não para. Ela encontra alternativas para continuar fluindo. O elemento ar é um elemento onde a palavra-chave é expansão. O ar, os regidos pelo elemento ar, são expansivos, ocupam espaços. O ar, por exemplo, que nos circunda nessa sala, ele não está
focado num ponto. Ele ocupa todo o espaço, ele se expande. Essa é a característica do ar. O elemento fogo é um elemento transformador. É um elemento capaz de transformar, por exemplo, metal em líquido. É um elemento que converte e transforma qualquer coisa numa outra coisa pelo seu poder. Então, se pensarmos assim, e é assim que é o ser humano, uma grande composição desses 4 elementos, seria muito interessante que todos estivéssemos equilibrados, que todos estivéssemos, mesmo apesar de sua origem de nascimento estar regida por um elemento fixo, no meu caso, por exemplo, terra, seria muito interessante que tivéssemos consciência disso e pudéssemos analisar essas frequências vibratórias como possibilidades de agregar nosso crescimento, nossa evolução e trabalharmos esses aspectos arquétipos do elemento fogo, no meu caso, do elemento água e do elemento ar, que não são exatamente os meus elementos de origem, para que eles fossem agregados ao meu cotidiano, à minha forma de ser, à minha forma de pensar, aos meus hábitos, aos meus comportamentos, aos meus pensamentos, enfim, à minha forma de viver. O convite é para que conhecemos um pouco mais. E aí eu me coloco à disposição de quem quiser para a gente bater um papo mais profundo sobre isso. Mas buscarmos conhecer um pouco mais. E aí nas nossas avaliações, uma das coisas que a gente pesquisa e avalia é o quanto aquela pessoa está vibrando em cada elemento. Porque o ideal, vocês devem concordar comigo, que cada pessoa estivesse aí entre 4 elementos a 25% cada um. Seria a perfeição. Mas, felizmente ou infelizmente, não é o mais comum. É muito difícil alguém estar totalmente equilibrado todo o tempo, a 100% do tempo de toda a vida. Mas a gente avalia. E aí encontramos distorções que são indícios de exacerbação de um ou outro elemento, falta de um ou outro elemento. E aí conseguimos, inclusive, conduzir a terapia, conduzir o tratamento daquela pessoa para que ela reforce aspectos de sua vida que não estão presentes ou que estão exacerbados. Entender os 4 elementos, entender como isso atua de forma arquétipa na nossa vida, entender como estas informações dos elementos podem nos auxiliar a sermos seres humanos mais completos, mais equilibrados e mais capacitados em todas essas virtudes desses elementos, é de extrema importância para a nossa vida, para o nosso sucesso, para o nosso equilíbrio e harmonia. Então eu gostaria aqui de fazer novamente o convite para cada um, nas suas possibilidades, olhe um pouco mais para isso. Pesquisem qual a minha origem. Minha origem é esta. Como é que eu estou hoje? Estou mais transformador? Estou muito pensativo? Ou estou muito fluídico? Porque todos eles também têm os seus lados negativos. Analisar como estou, em que aspecto eu estou vibrando, pode ser fundamental para uma grande transformação. Pode ser fundamental para a descoberta de algum aspecto que pode fazer toda a diferença na sua vida. Parece simples, mas o simples é o que compõe a grandeza do universo, porque o universo é. Os elementos são, assim como nós, divinos, simples e iluminados. Gratidão profunda por estarem comigo, gratidão profunda pela sua atenção. Espero encontrá-los em breve. Um grande abraço. Obrigado.